O versículo de hoje, nós vamos meditar em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, com o fim de ensinar, repreender, corrigir, para dar instrução, direção na justiça, para que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. É importante a gente entender que a Bíblia foi feita para o homem. É o manual de Deus para o ser humano. Então, Deus precisava deixar para cada um de nós um material que pudesse nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos dar direção. E esse material se chama Bíblia Sagrada. Então, quando Deus precisa ensinar como devemos viver a vida, Ele vai ensinar através da palavra. Quando Deus precisa nos repreender, Ele vai nos repreender através da palavra. Quando Deus precisa nos corrigir e nos dar direção, tudo através da palavra. A Bíblia foi escrita para o homem. Então, eu sempre digo que a Bíblia é a forma como Deus pensa, significa a forma como Deus pensa. Então, se você quer saber como Deus pensa, é só você ler a Bíblia. Você vai entender como Deus pensa sobre casamento. Você vai entender como Deus pensa, qual o pensamento de Deus sobre sabedoria, qual o pensamento de Deus sobre dinheiro, como Deus pensa a saúde. Então, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Então, através da Escritura, da palavra, Deus fala conosco através do Espírito Santo. Então, muitas pessoas vivem uma vida perdida, sem direção, sem repreensão, sem instrução de Deus. Por quê? Porque não leem a Bíblia, não leem a palavra. Então, quem não tem uma prática de leitura da palavra, um estudo, uma meditação, vai andar pela vida perdido. Existem muitas pessoas que estão passando pela vida perdido. Existem pessoas que passam dificuldades, passam crises, mas essas pessoas não abrem a Bíblia para ler. Não estudam a Bíblia, não meditam na Bíblia. E o versículo de hoje está dizendo que Deus escreveu a Bíblia, as Escrituras, para preparar aqueles que vão fazer a obra. Então, a Bíblia é o curso de Deus para cada um de nós. A Bíblia é a escola de Deus para todos nós. Então, existem muitas pessoas que não têm sabedoria para fazer boas escolhas. Por quê? Porque não aprendeu a sabedoria divina. Existem muitas pessoas que não têm discernimento para discernir os sinais que Deus dá quando Deus quer te corrigir. Você sabe identificar os sinais quando Deus quer te corrigir? Quando Deus quer te dar uma direção? Quando Deus quer te dar quando Deus quer te ensinar algo? E Deus nos faz a gente entender através dos sinais. São sinais que Deus manda, que faz a gente entender
quando que ele está falando conosco. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Jonas, Deus estava, primeiramente Deus dá uma instrução para Jonas ir para Nínive, para que Jonas chegasse em Nínive e desse uma palavra para aquele povo se converter. E Jonas, ele levou para o lado pessoal. Ele não gostava do povo de Nínive. Ele não queria que o povo de Nínive se convertesse. Jonas, ele queria que o povo... Jonas queria que o povo fosse castigado. E Deus dá sinais para Jonas, que Deus queria ele lá em Nínive. Então Jonas, ele não foi, até que quando ele entra num barco, começa a ter ali uma tempestade naquele barco. E ninguém sabe por que estava tendo aquela tempestade, o que estava acontecendo. E nem Jonas estava identificando que era um sinal de Deus para que ele... que era um sinal de Deus mostrando para ele que Deus queria ele em Nínive. Então ele não estava olhando, tendo discernimento ali para entender que Deus queria ele lá em Nínive. Até que os capitães ali do barco tiram a sorte das pessoas e caiu em Jonas. E eles lançaram Jonas no mar. E aí, através de um grande peixe, o peixe, mais um sinal de que Deus queria Jonas em Nínive, e de fato ele acabou fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, por isso que é importante você meditar na palavra, porque é pela palavra. Às vezes, você fica esperando aquele profeta para te dar uma palavra, você fica esperando aquele irmão que possa te dar uma palavra. Se você ler a palavra, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você se Ele quer te dar uma direção. Deus vai falar com você se Ele quer te ensinar algo que você precisa aprender. Deus vai falar com você se Ele quer corrigir algo na sua vida. Ou seja, a palavra é o meio que Deus usa para poder estar nos moldando. O versículo pelo qual estamos falando hoje, por exemplo, é um versículo de ensino. Por exemplo, esse versículo, de Timóteo, é um versículo de Paulo escrevendo a Timóteo. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo ensinando Timóteo a respeito das Escrituras. E Paulo está ensinando Timóteo sobre qual é a serventia das Escrituras. Como Timóteo iria usar as Escrituras para lidar com os irmãos da igreja. Então ele fala, quando você precisar ensinar, você vai usar a palavra. Quando você precisar repreender, você vai usar a palavra. Quando você precisar corrigir, você vai usar a palavra. Quando você precisar instruir as pessoas, você vai usar a palavra. Então, você tem que ter muito cuidado, porque o versículo diz que é pela palavra que Deus prepara os seus homens para a boa obra. Então você tem que olhar na palavra. Às vezes você ouve qualquer tipo de pessoa que fala em nome de Deus, e às vezes essa pessoa pode estar complicando sua vida. Às vezes essa pessoa, em vez de estar te dando uma direção correta, essa pessoa não está te dando uma direção de Deus. Por isso que é importante você tirar um tempo e meditar, ler e permitir que o Espírito Santo te dê direção. Então, mas
Deus quer dizer que Deus não usa as pessoas? Deus usa as pessoas, mas você precisa peneirar as pessoas, você precisa ver se essa pessoa é uma pessoa instruída na palavra, você precisa ver se essa pessoa é uma pessoa que também se permite ser corrigida na palavra. Então a palavra diz que o homem de Deus precisa ser preparado. Então a palavra de Deus diz que o homem precisa ser preparado. Então, assim como um médico ele entra na faculdade, fica 5 anos aprendendo, sendo preparado ali para poder operar uma pessoa, para poder medicar uma pessoa, assim é aquele que vai instruir pessoas na palavra. Eu pergunto para você, você tem se permitido ser moldado por Deus através da palavra? Você tem se permitido ser repreendido por Deus através da palavra? Muitas vezes a gente não gosta de ler a palavra, por quê? Porque às vezes quando a gente começa a ler, e ali pode ser um momento de disciplina de Deus na nossa vida, um momento de repreensão de Deus na nossa vida, e a gente não quer ouvir, a gente não quer ceder. Mas uma coisa que nos conforta é que quando Deus está nos repreendendo, sempre quando Deus nos repreende através da palavra, depois vai vir um conforto, vai vir um alívio de Deus. Deus não quer que seus filhos passem pela vida capengando, passem pela vida sem sabedoria. Quantas pessoas estão fazendo escolhas erradas por não ter sabedoria divina? Quantas pessoas estão tomando decisões precipitadas nas suas vidas porque não têm sabedoria divina? Então você tem buscado a Deus para que você possa receber o ensino de Deus, para que você possa receber a repreensão, a correção. Então esse é o nosso versículo de hoje. Toda a Escritura foi escrita por Deus, foi escrita por homens inspiradas por Deus. Então, você precisa aprender como Deus pensa a vida. Salomão é um homem que recebeu sabedoria divina. Ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria para ele. Então, quando você vê Salomão falar sobre dinheiro, Salomão falar sobre trabalho, Salomão falar sobre as circunstâncias da vida, isso é sabedoria. E a palavra de Deus diz em Tiago que o homem que tem falta de sabedoria peça a Deus, que a todos dá. E como que nós pedimos a Deus? Buscando na palavra. A palavra de Deus é uma palavra de sabedoria. É uma palavra que nos dá direção. Então, esse foi o nosso café com o versículo de hoje. O versículo de hoje te ajudou, te incentivou a buscar mais conhecer a palavra de Deus? Te incentivou a você a buscar mais direção dentro das Escrituras? Se sim, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no Café com Versículo, se inscreva. Se você quer ser um patrocinador do nosso canal, eu vou deixar, tem um Pix aqui embaixo do nosso Café com Versículo. Se você quiser ser um patrocinador, você pode estar ajudando o nosso canal, ofertando, né? E esse foi o nosso versículo de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tamo junto.